Olá, amigos do basquete. Estamos de volta aqui com mais um vídeo, com mais uma aula, trazendo sempre convidados especiais. E hoje, com muito orgulho, aí, muita honra, estou trazendo o Vita Haddad, que tem uma experiência muito grande no basquetebol, principalmente no feminino, preparador físico aí de várias seleções, com grande experiência internacional. Então, Vita, muito obrigado aí por ter aceito o convite e toca a bola aí, a aula é tua. Manda um recado aí para o povo. Um grande abraço. Bom, muito bem, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês do Vivo Basquete, poder falar um pouquinho sobre preparação física no basquetebol, que é uma coisa que eu tenho feito nos últimos 32 anos da minha vida. Então, a gente poder discutir um pouquinho sobre isso e falar como eu tenho usado essa minha experiência, como eu tenho trabalhado, é um motivo de grande prazer e satisfação. E quando o Dante convidou para fazer essa aula, conversar um pouquinho com vocês, eu nem titubeei e pensei logo em algo que eu considero extremamente importante, que são as capacidades biomotoras do basquete. A gente vai poder estar falando um pouquinho sobre isso, né? Então, para a gente começar aqui, deixa eu só fazer um... Aqui. Então, esse é o nosso assunto de hoje. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre as capacidades biomotoras, que são consideradas as básicas do basquetebol, né? E como a gente vai poder estar falando, ao meu ver, todas as demais capacidades envolvidas, elas partem sempre dessas três que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje. Primeiramente, eu gostaria, então, de me apresentar. Eu sou graduado em Educação Física pela Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, onde eu tive o prazer de ser aluno do Dante, e desde aquele momento, desde aquela época, a gente já começou a trabalhar junto em várias coisas, fazendo estatística. O Dante foi um cara que abriu a porta para mim no Sírio, para que eu pudesse fazer o meu primeiro estágio de preparação física lá, com o Fábio Mazoneto, e todo o start da minha carreira surgiu dali. Eu tenho, além da graduação, eu tenho uma pós-graduação em treinamento desportivo e treinamento de força pelo Instituto Estatal de Cultura Física de Moscou, na Rússia. Foi na época de 95, uma época em que todo o sistema de treinamento russo ele era baseado em metodologia, né? Eles têm essa história até hoje, mas era muito pouca tecnologia e muita metodologia. Eu tenho também um mestrado em biodinâmica do movimento e esporte pela Unicamp. Tive o prazer de passar 3 meses numa universidade nos Estados Unidos, a BYU, acompanhando a equipe de basquete, com um grande preparador físico, que é o Bob Medina. Trabalhou em grandes equipes da NBA e ultimamente vem trabalhando com universidades. Dentro da minha história no basquete, sou, preparador físico de equipes ao longo desses 32 anos, diversas equipes e de seleções brasileiras por 23 anos. Esse é o meu 23º ano dentro da CBB. Todos os anos com uma, pelo menos, ou às vezes até 2 convocações, totalizando 28 convocações para seleções brasileiras, masculinas, femininas, de base e adulto. Ao longo dessa carreira, foram 66 títulos conquistados, uma participação em 2 Jogos Olímpicos e 6 campeonatos mundiais, né? E além dessa parte da preparação física com o basquete, hoje eu atuo como treinador funcional, responsável pela área de reabilitação e performance da Clínica Fernando Figueiredo em Valinhos. Mas vamos lá ao nosso tema de hoje, né? Ao meu ver, as capacidades biomotoras intervenientes no basquete, né, de forma principal, são a resistência, a velocidade e a força. A partir dessas 3 capacidades, demandam todas as outras capacidades que podem ser treinadas e desenvolvidas, né, e vão ser necessárias para uma boa performance no basquetebol. Mas, sem dúvida nenhuma, essas 3 são a base dela. E o basquete ele se coloca bem no centro desse triângulo. Tá? Eu não consigo enxergar uma predominância de alguma delas em relação à outra. As 3 se equivalem, se equilibram muito. E isso é também defendido por Bompa,
coloca bem no centro desse triângulo o basquetebol como demanda de capacidades biomotoras. Nesse sentido, a gente começa falando um pouquinho sobre resistência e por que a resistência vai ser importante no basquetebol. Ainda que os esforços sejam intensos e de curta duração, a duração do jogo e dos treinamentos é muito longa. Então, o sistema energético, o aeróbio, ele tem que estar muito bem desenvolvido para dar suporte ao atleta de aguentar a demanda dos treinos prolongados, dos treinos seguidos, dos jogos prolongados e seguidos também. Então, a gente chama capacidade aeróbica, resistência aeróbica de oxidativa, é aquela que se dá em equilíbrio do consumo de oxigênio, fundamentando o suporte energético para treinos e jogos. E, principalmente, para a recuperação entre os exercícios e as sessões de treinos ou jogos. É o que a gente acabou de falar ali. O basquete a gente joga jogos seguidos, treina no dia seguinte, joga, treina. Então, a gente precisa ter um sistema cardiorrespiratório muito bem desenvolvido para que o atleta suporte essa demanda. Em relação à resistência ainda, eu sempre digo para meus atletas que é muito importante, porque a capacidade de resistência não quer dizer que você não vá se cansar no treino ou jogo. Se você, como atleta, não se cansa, é porque você não se entregou. O cansaço ele faz parte da atividade física. É importante que o atleta se canse. Porém, se o atleta tiver uma boa condição física, ele se recuperará rapidamente e não permitirá que haja uma queda da performance na execução. No final de jogo, o atleta, mesmo cansado, ele consegue manter a performance dele porque ele tem um bom sistema energético aeróbio. A resistência, eu costumo treinar, eu gosto muito de treinar, dependendo muito da faixa etária e do nível do atleta, alguma forma de corridas contínuas, e quando eu falo corridas contínuas, ele pode ser totalmente dentro da quadra e com bola. Então, o atleta treina dentro de uma especificidade. Hoje em dia, a gente não tem mais utilizado aqueles sistemas de treino de corrida de pista, tiros longos, tudo a gente faz dessa mesma corrida contínua, a gente faz dentro de quadra, Corridas com variações de velocidades, variações e mudanças de direção, que são muito importantes, são características do basquete, Treinos intervalados para o treinamento da resistência aeróbica, um treinamento mais extensivo, com esforços mais longos e pausas mais curtas. A intensidade ela é moderada e não é uma intensidade próxima do 100%. E uma forma que eu sempre gostei muito de trabalhar são os circuitos. Os circuitos você consegue colocar muita especificidade, você consegue colocar fundamentos do basquete para a realização da capacidade física desejada. Então, são as formas que a gente costuma trabalhar de resistência. E também a resistência anaeróbia, glicolítica, que é acima do limiar de lactato, sem equilíbrio do consumo de oxigênio. E ela é muito mais próxima das ações específicas do jogo. Então, a gente tem que buscar os tempos de pausa e recuperação e colocar esforços mais intensos, com maior recuperação para o treino dessa capacidade glicolítica. Também pode ser treinada com treinos intervalados e circuitos. Tudo isso, gente, vai depender muito do nível do teu atleta, do nível de treinamento do teu atleta e da faixa etária que ele tem. Ele precisa ser adequado ao momento que o atleta tem capacidade de receber esse estímulo. Quanto mais jovem, mais o estímulo deve ser aeróbio. Quanto mais novo, iniciante, o estilo deve ser mais aeróbio e menos anaeróbio. À medida que o atleta vai se desenvolvendo, a idade vai passando, essa relação vai se invertendo e a capacidade anaeróbica, que ela é a resistência especial, a resistência do jogo, ela também vai sendo aprimorada. Nunca esquecer que a resistência ela é muito treinada durante a própria ação do treino com bola. Então, todos os fundamentos eles devem ser trabalhados levando em consideração essa questão
do tempo de execução e de pausa. Se você quer uma condição mais aeróbia, exercícios mais prolongados, com intensidade mais moderada e em pausas um pouco menores. Já, se você quer treinar um pouco mais a característica anaeróbia, então, exercícios mais intensos, mais curtos e com pausas maiores. Passando da resistência para a força, e aqui, assim, eu devo confessar, é onde mais se embasa todo o meu trabalho, né? Alguns aspectos eles devem ser levados em consideração quando a gente fala em desenvolvimento de força. A gente tem uma ideia, às vezes, eu tenho visto isso sempre, quando a gente começa a falar de força, todo mundo já pensa logo em musculação, e não é só isso. O trabalho de força ele envolve outras demandas extremamente importantes. E quanto mais jovem o seu atleta, mais importante é que ele desenvolva essas condições de base, porque depois qualquer outro tipo de treino de força, ele vai suportar com muito maior tranquilidade. Essas condições básicas, ao meu ver, são o desenvolvimento do controle motor e da coordenação motora. Não dá para pensar em treinar força se o aluno não tem conhecimento do próprio corpo, se ele não consegue dominar as partes do corpo, né? Não consegue mandar comandos, estímulos para determinados grupamentos musculares e coordenar essas ações entre os grupos musculares. Porque o movimento, a gente não pode pensar em exercício, eu não posso pensar, eu quero trabalhar peito. Não, eu tenho que pensar num movimento, né? Eu quero um movimento de extensão do braço, acima daqui, e aí esse movimento ele tem que ser pensado com vários elementos. Não é só o meu peitoral que vai trabalhar, né? Toda a sustentação, a ação disso no ar, né? Tentar entender dentro da modalidade como é que você vai utilizar esse gesto, para que você vai treinar peitoral, para que você vai treinar o tríceps, para que você vai treinar o abdômen, né? Então, ensinar ao seu aluno como ativar a musculatura desejada e como combiná-la para gerar movimento correto com menor gasto energético, né? Dentro desse processo do controle motor, principalmente, o desenvolvimento do core. O core é o centro de força do corpo. Do core emanam todas as ações, né? Então, não há ação de membro superior ou membro inferior em que o core não necessite estar ativado. O core ele é essencial na nossa modalidade porque ele gera uma condição de força rápida, de potência gigantesca se ele for bem estimulado. Então, eu vejo muitos atletas de basquete que me perguntam, professor, como é que eu faço para fazer um treino de salto aí? Eu tenho feito tanto salto, eu quero pular mais, então eu tenho feito tanto salto, tanto não sei o quê. E aí eu pergunto para ele, como é que você tem fortalecido o seu core? Ah, eu faço uns abdominais aí. O core é muito mais do que abdominal. O core é um conjunto, hoje muito mais. Antigamente se falavam de 28 pares de músculos do complexo lombopélvico, mas é muito mais que isso. Toda a musculatura eretora de espinha, toda a musculatura estabilizadora de membros inferiores, estabilizador de ombro, tudo isso é core. Tudo isso tem que ser estimulado e trabalhado, né? E o treinamento funcional, né? Quando a gente fala de treino funcional, a gente tem pensando, né, em mobilidade de algumas articulações, a estabilidade de outras articulações, porque o sistema esquelético ele é composto de uma alternância entre mobilidade e estabilidade. Por exemplo, o tornozelo ele é uma articulação que ele tem que ter uma estabilidade anteroposterior grande, mas ele tem que ter estabilidade lateral. Para o joelho poder ser totalmente estável. Já o quadril, ele tem que ter mobilidade, né, para poder gerar estabilidade para a nossa coluna lombar e a coluna torácica ser móvel. Então, uma cadeia ascendente que vai se alternando entre mobilidade e estabilidade. Tá? A amplitude dos movimentos nos diferentes eixos e planos corporais. Às vezes a gente vê atletas treinando com pouca amplitude de movimento. Ao meu ver, esse é um dos maiores equívocos que a gente pode passar para o nosso atleta. A amplitude do movimento ela tem que ser explorada.
O músculo ele só é dominado se você entende em todos os ângulos da articulação, você entende o momento de aplicação da força. Então, treino funcional com esse objetivo de melhorar a mobilidade, estabilidade alternada das articulações e a amplitude dos movimentos, né? Pensando sempre nos diferentes eixos e planos para que você possa, de verdade, se aproximar do gesto específico. A especificidade que a gente fala tanto, ela está muito dentro do treino funcional. É ali que a gente consegue transferir todo o processo de treino de força executado na academia, com elástico, com tudo isso, a gente consegue, no treino funcional, trazer para a realidade da quadra. Então, quando a gente pensar em força, não esqueçam, né? Desenvolvimento de controle motor e coordenação motora, desenvolvimento do core e desenvolvimento de treinamento funcional para buscar essas condições de mobilidade, estabilidade e amplitude de movimentos. Ainda continuando com força, né? Na medida da assimilação dos trabalhos acima expostos ali, a gente pensa em diferentes direções de força que devem ser aplicadas em cada fase de treinamento e levando em consideração o nível de desenvolvimento do atleta, né? A gente tem a força de resistência dentro daqueles padrões que a gente tem clássicos, né? Maior número de repetições, menos pausa de recuperação, a força dinâmica, que é uma evolução da resistência, é um segundo passo dentro da adaptação, onde você faz um incremento das cargas, você vai trabalhando, mas preservando ainda uma quantidade de repetições razoavelmente grande, né, para adaptar e treinar tendões e ligamentos juntamente. Tá? Numa sequência, a força pura, força de hipertrofia, a força rápida, né? Eu separo um pouquinho força rápida de potência, porque eu sempre gosto, assim, no treinamento, falando de força rápida, com várias repetições, né? 4 a 6 repetições, trabalhar com força rápida. Os treinos de potência, eles são 2 a 4 repetições no máximo, são gestos muito explosivos, muito rápidos, de grande amplitude. E quanto mais você caminha no sentido dessa especialização, maior deve ser a especificidade dos movimentos que você traz da tua modalidade. Então, os movimentos de potência, eles devem ser 100% específicos, ele tem que reproduzir os seus gestos de quadra. Tá? Essa é uma condição que a gente coloca como muito importante, extremamente uma condição sine qua non, realmente, para o ápice do atleta, para o atleta poder atingir um ápice de performance motora bem bacana. Tá? E, por fim, aqui, a velocidade, que eu considero 3 tipos de velocidade no meu processo de treinamento. A velocidade de reação, são respostas rápidas a estímulos, principalmente estímulos visuais. O atleta do basquete é muito visual, ele está sempre de olho na bola, na movimentação do ataque, na movimentação da defesa, então ele tem que responder rapidamente a essa leitura do jogo. Então, estimular, né, a amplitude, o campo de visão, estimular a resposta rápida a diferentes movimentos, a diferentes gestos, é uma forma muito bacana de treinar a velocidade de reação. A velocidade de movimento, né, que são os gestos específicos, driblar, passar e arremessar. Elas demandam velocidade também. Tá? E essa velocidade, ela já vem do trabalho de força. Não existe velocidade sem controle motor, não existe velocidade sem coordenação motora, não existe velocidade sem uma boa ação de core, não existe velocidade sem uma amplitude de movimentos em diferentes eixos e planos. Então, é importantíssimo, né, um bom desenvolvimento da força, e aí já entra a velocidade e vai se desenvolver muito mais facilmente também. Tá? E, por fim, a velocidade de deslocamento. São as corridas lineares, as corridas com mudança de direção, né, muito mais aí já entrando no trabalho de agilidade, e os deslocamentos defensivos, tá? Que eles precisam ser feitos com velocidade também, mas eles estão muito mais ligados ao deslocamento específico do jogo. Algumas pessoas me falam assim, professor, a agilidade ela não é uma capacidade bimotora? Sim, ela é,
mas sem uma boa condição de força e velocidade, não existe agilidade, porque a agilidade nada mais é do que a velocidade em mudança de direção, com a alteração do centro de gravidade. Então, por isso que eu coloco como 3 capacidades biomotoras básicas, e as outras são, elas derivam dessas outras capacidades, né? A flexibilidade é uma capacidade biomotora que deve ser treinada? Em algum momento, sim, deve ser treinada a flexibilidade, até porque a velocidade também ela demanda de flexibilidade. Não dá para ser um atleta veloz se ele não tiver uma flexibilidade. Então, onde é que entra isso dentro que você falou? Lá no treino funcional, né? Quando eu falo de mobilidade de articulações e de amplitude de movimentos. Isso já vai conferir ao teu atleta, né? Esse trabalho do treino funcional, ele já vai conferir ao teu atleta, ao teu aluno, uma boa condição de flexibilidade para que ele possa desenvolver essa questão da agilidade, né? Professor, mas e a pliometria? Você põe aonde? Não sei, a pliometria entra lá naquele trabalhinho da potência, da força rápida, né? Que, principalmente nos gestos específicos, no treinamento de quadra, né? Colocar situações de jogo para executar a pliometria. Então, é nessa situação que a gente coloca e trabalha bastante com essas 3 capacidades biomotoras. O que é importante aqui é que a gente entenda que tudo isso está intimamente interrelacionado. A gente fala dessas capacidades biomotoras de uma forma em separado, mas não dá para pensar numa sem pensar na outra. Elas se interrelacionam de forma muito íntima mesmo, né? Então, você tem que entender o momento, né, do processo de preparação. Você tem que saber quem é o teu atleta, a quem você vai aplicar isso, qual é o nível que você vai aplicar, porque entram aí as questões de princípio de treinamento, o princípio da continuidade, o princípio da sobrecarga, da individualidade, da adaptação. Tudo isso você não pode pensar em um plano de treino se tudo isso não estiver dentro, né? A gente procurou se concentrar mais na capacidade biomotora, mas volto, né, a frisar a importância de entender o processo como um todo. Não adianta falar, eu vou treinar velocidade, né? Se eu não entendi o que é treinar força, se eu não entendi o que é o treino funcional. Então, a gente estudar realmente, a gente buscar essas coisas que suportam o desenvolvimento das capacidades biomotoras, é que vai nos dar uma boa condição de desenvolver e aperfeiçoar o nosso atleta. Tá? De uma forma bastante rápida e simples, eu acho que eu tentei passar um pouquinho aqui para vocês, desse start, né? Porque isso aqui é só um chamariz mesmo, a profundidade, a grandeza disso é uma enormidade. Então, é importante a gente conseguir identificar esses pontos principais, mas a gente precisa se aprofundar neles também, né? Aqui, no final, uma frase que eu gosto demais, que eu tenho trazido por toda a minha vida, porque eu sempre acredito que existem muitos caminhos que podem te levar aonde você quer chegar, mas qualquer um deles só vai ser bem-sucedido se ele for bem feito, né? E isso é excelência, é entregar o seu melhor com o que você tem. Se você não fizer o seu melhor, pode escolher o caminho que for, você não chegará a lugar nenhum. Então, excelência sempre. Um forte abraço e obrigado aí pela audiência de vocês. Ok, Vita, muito obrigado aí pela tua apresentação. Eu acho que de uma forma muito simples e muito objetiva, você está trazendo aí uma contribuição muito bacana para o pessoal que nos acompanha, né? Então, eu reforço aí a todos que fiquem atentos sempre ao nosso canal YouTube, o Vivo Basquetebol, que sempre tem coisas interessantes, e essas aulas que eu estou tentando trazer com profissionais capacitados são realmente para contribuir, né, cada vez mais para a melhora do nosso basquete. E, Vita, muito obrigado, eu fico muito contente de ter você aqui, né, nós temos uma história muito bacana no basquete, né, começamos lá no Sírio fazendo estatística e eu, particularmente, fico muito feliz de ver o sucesso e o desenvolvimento das pessoas com quem eu tive a oportunidade de compartilhar. Então, gente,
Vita, mais uma vez, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência e até a próxima aula. Um grande abraço. Um abraço.